Fala conosco, meu Pai, através da tua palavra. Em nome de Jesus, nos oriente. Que essa palavra esclareça o que precisamos entender. Dá entendimento apurado, entendimento espiritual. Porque tem gente intelectual que lê a tua palavra e não entende nada. Mas nós queremos entender tudo. Fala conosco e nos fortaleça com essa palavra. Usa a minha boca, meu Pai. Amém. Joel, capítulo 1, versículo 10. Acharam? Posso ler? Diz assim: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o azeite acabou. Versículo 17. Pule para o 17. As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns o quê? Derrubados, porque se secou o trigo. Lê o 18. Como geme quem? O animal. As manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos das ovelhas estão perecendo. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia, deixe só a Bíblia aberta e olhe bem para mim agora, para você poder entender isso aqui. Esse foi um período triste. Esse capítulo 1 de Joel é um período triste, pesado, que o povo de Israel viveu. E tem gente vivendo um período pesado. Escute bem: dentro de casa o clima é pesado, na empresa que não está vendendo nada o clima é pesado. Tem gente que a coisa está pesada para ela, secou tudo, o pasto secou, as sementes apodreceram, não tinha como recomeçar, não tinha como semear, zerou. Sabe quando zera tudo? Sabe quando não tem mais por onde recomeçar? Sabe quando a pessoa não vê uma saída? Estava exatamente assim, sem saída, humanamente falando. Não tinha um homem que pudesse resolver aquilo. Pasto seco, sementes apodrecidas, e começou a afetar os animais. No passado era diferente, porque a fonte de sustento e de riqueza era agricultura, só agricultura. Hoje, quando mexe no agro, já mexe forte com a humanidade, sim ou não? Quando aconteceu o problema no sul, todo mundo preocupado, porque atingiu o agro, atingiu os pastos, então os animais começam a morrer. Não chovia, e os inimigos vieram com o exército deles e destruíram tudo. A Bíblia fala que o gafanhoto migrador, cortador, destruidor veio acabando. O que um não destruía, o outro destruía. Uma praga. O povo de Israel estava na contramão de Deus. O povo de Israel estava mal com Deus. Josué ainda alertou o povo de todas as promessas que Deus fez. Deus não cumpriu. Então reconheça Deus, vigie Deus. Não, vocês vão ter uma experiência ruim com Deus, de desagrado, de desobediência. Mas o povo falhou. E eu já vi muita gente também falhar nisso. Conquistar e ela não reconhecer que Deus que deu para ela. Conquistar e não permanecer humilde na presença de Deus. E foi perdendo o que conquistou. Não se brinca com Deus. É muito difícil uma segunda-feira que eu não pegue um testemunho de alguém que estava indo bem e de repente quebrou a aliança e afundou, e aprendeu e depois voltou. É muito difícil. Então é um capítulo pesado. Foi um momento muito feio, onde tudo foi indo por água abaixo. Tiveram muitas conquistas, mas foram perdendo tudo. E tem gente que perdeu tudo. E tem gente que não tem capital de giro, tem gente que não tem estoque, tem gente que não tem nada. Tem gente que além de não ter mais nada, foi para empréstimo e não conseguiu se levantar. Olha a situação deles.
Agora veja como Deus é misericordioso. Agora no capítulo 2, no versículo 12, o profeta diz assim, ó: ainda assim, ano que vem, mês que vem, na próxima segunda, ainda assim, quando? Agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o quê? O vosso coração, e isto com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Olha para mim, por favor, agora. Deixa a Bíblia aberta. O profeta veio mostrando que o problema não estava em Deus, o problema estava no povo. E ele disse: vocês têm uma urgência de se voltarem para Deus. Então agora mesmo se voltem para Deus e rasguem o coração, se derramem. Não pode ser uma coisa superficial. Deus não quer que você lembre dele só aqui dentro da igreja, só dia de segunda-feira. Deus quer ser o seu Deus todo dia. Deus quer te guiar, Deus quer que você viva para Ele. Deus não quer uma coisa superficial, mentirosa. Olha bem para mim, Deus quer que você viva na presença dele todo dia, a ponto de quando você orar, você não precisar falar: ó Deus, eu entro na tua presença. Não, eu já ando na tua presença, dirigindo, trabalhando, acordando, dormindo, na presença de Deus. É isso que Ele quer. Quando a pessoa ela entende que tudo depende da vida dela com Deus, porque quando você está bem com Deus, você enfrenta lutas, mas você vence. Você enfrenta guerras, mas Ele é com você. Mas quando você não está com Deus, Deus deixa você padecer, só para não perder sua alma, só para você não se destruir. Entenda isso, por favor. Deus é fiel, Deus é bom, mas Deus é justo. Ele é justo. E você sabe quem é você diante de Deus. Eu não sei. Eu não sei há quantos anos você conhece a verdade. Eu não sei como é a sua vida lá fora. Talvez você esteja semelhante ao povo de Israel nessa situação. E o profeta ensinou o povo a ir fundo em Deus, a se voltar para Deus, a se converter, a largar a vida errada, a abraçar a fé em Deus. E aí no versículo 18, olha que interessante. Então o Senhor se mostrou o quê? Zeloso da sua terra, e compadeceu-se de quem? Do seu povo. Olha o que ele começou a fazer. E o Senhor respondendo, disse ao seu povo: eis que vos, não ouvi, envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vós, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Envio, olha para mim, eu envio. Se você se entregar a Deus, se você depender de Deus, Ele tem poder para enviar clientes, enviar negócios, enviar contratos. Ele pode enviar prosperidade, Ele pode enviar. Ele tem poder para resolver o que está travado, para destravar. Ele tem poder para enviar o que você precisa. Ele é Deus, Ele tem poder para isso. Ele disse: ó, eu vou ter misericórdia, eu vou enviar para vocês o trigo, o mosto, o que está faltando eu vou suprir, e vocês vão se fartar. Aí olha o que ele diz no versículo 20: mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Olha para mim,
o exército inimigo, que ele não tinha condições de vencer. Sabe aquele problema que você não tem condições de vencer? Sabe aquela dívida que você não tem condições de pagar, senão você já tinha pago? Sabe aquele problema que você não sabe mais o que fazer? Deus está dizendo assim, ó, eu tiro, eu removo. Que Deus remova tudo que não preste da sua vida. Ele tem poder para remover, Ele remove. Que Ele remova tudo aquilo que não preste. Que Ele comece hoje, se você rasgar teu coração nessa santa ceia e se voltar para Ele, que Ele comece hoje a remover tudo que não preste dos seus caminhos, da sua vida, porque Ele tem poder. Mas se você não agrada a Ele, Ele deixa. Ele vai remover se você se entregar para Ele, porque Ele quer você. Deus quer você. Ele não tem dificuldade para te abençoar economicamente, Ele quer você. Aí Ele diz assim, ó, versículo 21: morra de medo, não é não? Diz o que aí? Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Olha para mim, não tenha medo. Por que, bispo, não tem que ter medo? Porque Deus está com você. Mas o senhor não sabe da minha situação, mas eu sei quem é Deus. E se você sair daqui com Deus, porque aqui a pessoa pode chegar cansada, fraca, mal, mas ela tem que sair com Deus. Se você sair com Deus, então você pode ficar tranquilo, você não precisa temer nada. Você pode estar numa situação bem complicada, bem difícil, mas Deus vai livrar você. Amém? Olha o que ele diz, no 22. Diz assim, de novo, não tem mais, não é isso? Animais do campo, porque os pastos do deserto vai fazer o que? Verdecerão. Porque o alvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. Olha o 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã e a serôdia. Olha para mim, por favor, o que Ele está dizendo? Fica tranquilo, porque tudo que está seco vai florescer, tudo que está morto vai reviver. Deus tem poder para fazer isso. Deixa as pessoas zombarem, deixa as pessoas criticarem. Você já viu o filme do Bispo Macedo? Ele era muito zombado com a mãozinha dele. Sabia disso? Era piada. Muita gente zombava. Deixa zombar. Hoje quem não quer que ele coloque a mão e abençoe? Quem pode dizer que onde ele coloca a mão Deus não abençoa? Você já ouviu chamar ele de tudo? Vê se alguém chama ele de derrotado. Porque quando você se entrega a Deus, naquilo que você é zombado, é onde Deus te exalta. Naquilo que você é criticado, perseguido, é onde Deus te abençoa. Amém? Ele abençoa. Nós temos testemunhos aqui de pessoas que eram zombadas quando iam na casa dela por causa dos móveis. Hoje tem loja de móveis. Há quem era zombado porque não tinha fralda para o filho. Hoje tem dinheiro para comprar fralda para o filho. Hoje tem fábrica de fralda. Nós temos pessoas que tinham dificuldades para se alimentar. Hoje tem mercado. Aonde a pessoa era humilhada, hoje Deus exalta. Deixa zombar, porque quem está vendo seco vai ver florescer. Quem está vendo morto vai ver reviver. Em nome de Jesus. Diga, quem está vendo, fala aí, quem está vendo minha vida seca vai ver minha vida florescer. Creia nisso. Aí ele diz assim, versículo 24: e as eiras se encherão de quê? De trigo. E os lagares o quê? Transbordarão de mosto e de azeite. Quer dizer, o que está faltando vai sobrar. O que está faltando vai transbordar. Olha a promessa de Deus. Olha como a coisa começa a mudar. Olha o versículo 25: e restituí-vos-eis os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Agora olha o que ele disse no 25, olha aí o 25, a parte A. E restituí-vos-eis
Vos-ei os anos, os o quê? Sabe para quem é isso aqui? Isso não é para você que enfrentou um problema há pouco tempo, não. Isso não é para você que tem pouco tempo que a situação apertou, não. Isso é para você que está vivendo há anos numa situação difícil e Deus está prometendo hoje restituir para você. Isso é para você que está enfrentando, não é uma luta que começou em 2025 ou 2024, não. Você está numa peleja já há 5 anos, 3 anos, 10 anos, mas Deus está prometendo que Ele vai restituir para você. Amém? Isso é para você, anos, porque deve ter alguém aqui que há anos está gemendo, mas Deus está dizendo: se você confiar, se você se voltar para mim, eu vou restituir. E olha o que vai acontecer, ó. E versículo 26: comereis abundantemente e vos fartareis, e depois louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será. Olha para mim, por favor, creia, não vai ser da noite para o dia. Deus ungiu Davi, mas Davi não foi direto para o palácio. Davi foi perseguido por Saul. Davi foi o homem que passou por muitas coisas. Ele teve que conhecer o deserto, escreveu salmos lindos, mas chegou ou não chegou no palácio? Você vai chegar também. Lembra de José? Ele não saiu do dia para a noite, do sofrimento, do Egito, ou da escravidão, da prisão, para o palácio, para ser governador. Ele passou por muitas coisas, teve prisão, teve injustiça, mas ele chegou ou não chegou onde Deus falou que ele ia chegar? Chegou. O bispo Macedo um dia falou uma coisa, disse assim: olha, eu não teria estrutura para ter hoje a responsabilidade e o que a igreja é no mundo inteiro no início do meu ministério. Deus sabia que eu não tinha estrutura, e se Deus deixasse, eu ia me perder. Se Deus desse, eu ia me perder. Em outras palavras, que Deus tem poder para fazer tudo num dia só, Ele tem, mas Ele não faz para o nosso próprio bem, senão a gente se perde. Lembra do filho pródigo? E da minha herança, pegou a herança precipitadamente. O que ele fez? Gastou tudo e se arrebentou, porque as coisas antes da hora vira maldição, a bênção antes da hora vira maldição. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Se Deus está te preparando, se Deus está te amadurecendo, graças a Deus, espere, porque você vai conseguir chegar lá também. Olha as pessoas que ganham fácil, olha as pessoas que ganham na loto, como o dinheiro entra fácil e vai fácil. Deus nunca vai permitir que as coisas sejam fáceis para a gente, vão ser difíceis, mas nós vamos chegar lá. Sabe por quê? Porque nós aguentamos o processo, a luta, as dificuldades, crendo na palavra dEle, para nós darmos valor em cada conquista que nós conquistamos pela fé. Amém? Aprenda isso. Agora, o melhor de tudo, olha o 28 para terminar. Diz assim: e há de ser que depois, não é antes do arrependimento, não é antes de rasgar o coração, não é antes da pessoa se entregar, mudar, depois derramarei o quê? Meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas o quê? Profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Óbvio, depois de tudo que eles fizeram, Deus disse: agora é hora de eu dar o meu espírito, porque só com o Espírito Santo, para você aguentar as guerras, as injustiças, porque Deus pode permitir injustiças. Se Ele quer fazer algo grande, Ele pode permitir. Mas se você tem o Espírito Santo, você aguenta. Você aguenta. Eles estavam apanhando da vida. Sabe por quê? Porque Deus é o Criador da vida, e quando nos afastamos do Criador, a vida bate na gente. Mas quando nos voltamos para Deus, Ele supre tudo e dá do Espírito dEle. Amém? Tenha calma. Calma. Bispo, mas até agora nada. Calma. Creia. Foi uma guerra até Davi chegar lá, foi uma guerra até José chegar lá, está uma guerra até você chegar
nesse patamar que você deseja, mas fique em pé e diga: eu vou chegar lá. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe. Números 13, versículo 30. Levante a sua Bíblia, por favor. Quem não tem, é só você olhar para o telão. Meu Deus, fala conosco através da tua palavra. Que essa palavra possa fortalecer a fé desse povo e possa fazê-los entender porque o Senhor os trouxe aqui, porque o Senhor está permitindo essa pessoa ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Olha para mim, por favor. Entenda esse momento vivido pelo povo de Israel. Deus tinha prometido tirar o povo do Egito e tirou, mas prometeu levar eles até uma terra que mana leite e mel. Tudo que Deus promete, Deus cumpre, e a sua fé precisa estar apoiada na promessa de Deus, na palavra de Deus. Quem promete é fiel. Quando a sua fé está na palavra de Deus, na promessa de Deus, cedo ou tarde, o que Ele prometeu acontece. Agora, entenda, quando chegaram perto da terra prometida, Moisés separou 12 homens e disse assim: vocês vão espiar a terra, para ver se é a terra que emana leite e mel. E os 12 saíram para espiar a terra. Quando eles voltaram com um relatório, 10 esmureceram, se intimidaram, ficaram com medo do que viram, e 2 reagiram diferentes diante da mesma situação. O que isso quer dizer? Entenda, por favor. Diante das dificuldades, você mostra o que tem dentro de você. Você não pode achar que as coisas de Deus vão acontecer na sua vida de mão beijada. Você não pode achar que você vai vir aqui, vai ficar de braços cruzados e vai começar a ser abençoado. Não é assim que funciona. Deus abençoa, mas Ele não facilita. Deus permite as dificuldades para nos fazer forte. E a Bíblia diz assim no versículo 30, Números 13, 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha para mim, por favor. Foram 12 espias. Eu tenho certeza que você só sabe o nome de 2. Como era o nome dos 2? Josué e Caleb. Eu tenho certeza que você não sabe o nome dos 10. Nem eu sei. Por quê? Porque as pessoas que desanimam, que ficam com medo, você não vê Deus abençoar um medroso na Bíblia. Você não vê Deus abençoar os medrosos. Deus manda voltar os tímidos e medrosos. Você vê Deus abençoando prostitutas. Você vê Deus abençoando pessoas que viviam no pecado e se arrependeram. Mas você não vê Deus trabalhando com medrosos. E os 10 ficaram com medo dos gigantes. Deus falou da terra prometida, mas não falou dos gigantes. E quando eles viram os gigantes, eles se apavoraram. Por que Deus não falou? Vamos ler, vamos entender isso aqui. Sabe por que Deus não falou? Porque para Deus os nossos problemas não significam nada. Para Deus aquilo que é dificuldade para nós, para Ele não é nada. Então Deus não falou dos gigantes, porque quando nós confiamos nele, nós vencemos qualquer gigante, até o que é mais forte do que nós. Aí ele diz assim, 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado,
dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha para mim, por favor. Eles começaram a se enxergar como gafanhoto. Eles começaram a se enxergar pequenos e começaram a enxergar os inimigos grandes. É tudo que o diabo quer. Deus nunca gostou de ver o povo dele se diminuindo. Deus nunca gostou de ver o povo dele se inferiorizando. Pelo contrário, Deus quer ver você crescendo na hora da dificuldade, não diminuindo. E eles começaram a pensar: nós somos como gafanhotos, nós estamos perdidos. Essa terra é terra que devora, é terra de gigantes, não tem espaço para nós nessa terra. E começaram a inflamar o povo. Escute uma coisa: cuidado com quem você conversa. Eva conversou com a serpente e se deu mal. Quando você conversa com o diabo, você fica fraco. Quando você conversa com pessoas negativas, você fica negativo. Quando você conversa com pessoas de fé, você fica forte. Cuidado com quem você conversa. E tenha visão, porque eles esqueceram do Deus que prometeu e consideraram o que estão vendo. Para considerar o que você está vendo, porque o que você está vendo por pouco tempo, porque daqui a pouco você vai ver mais, porque Deus vai te honrar. Entenda, por favor, que maneira eu devo me enxergar, bispo? Da maneira que a Bíblia ensina a me enxergar. Como é que a Bíblia me ensina? Como é que eu tenho que me enxergar? Romanos 8,37 manda eu me enxergar como mais que vencedores. Olha só: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Complete. Olha para mim. Eu me vejo como mais que vencedor, porque é assim que a Bíblia ensina a me ver. A Bíblia ensina eu me enxergar como sal da terra, Mateus 5,13, como luz do mundo. Eu não posso me enxergar como o diabo quer que eu me enxergue. Como é que eu devo me enxergar? Mais que vencedor, luz, sal. O que é que eu posso? Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Filipenses 4,13, eu posso tudo naquele que me fortalece. Deus me fortalece. A palavra de Deus me fortalece. Eu não sou o que falo, eu não sou o que penso. Você não é o que fulano Beltrano disse de você. Você é o que você crê. Se você crê, então você é o que você crê, acabou. Goste quem gostar, fale quem quiser. Amém? É a maneira que você se vê. Uma vez, o auxiliar do profeta Eliseu acordou, e quando ele olhou, a casa estava cercada de inimigos. E quando a casa estava cercada de inimigos, ele ficou apavorado, em desespero. E ele disse para Eliseu: estamos perdidos. Eliseu falou: Deus, abre a visão dele. E quando Deus abriu a visão dele, ele viu que maior os que estavam com ele do que os inimigos. Diga: maior que está comigo. Quando você tem visão da grandeza de Deus, você não entra em desespero. Sempre maior que está com você. A terça parte dos demônios caíram. Aliás, a terça parte dos anjos caíram e viraram demônios. De cada 3 caiu 1. Ficaram quantos? Para cada demônio tem 2 anjos. Sempre maior que vai estar conosco. Sempre. Você não tem que ter medo. Agar ficou em desespero, porque ela pensou que ia perecer, se afastou do filho, como se o filho fosse morrer, e o anjo veio e abriu a visão dela, e ela enxergou um poço. Quando você entra em desespero, você não enxerga o que está na sua frente. Quando você está em desespero, você não pensa, então você não enxerga a saída. E é tudo que o diabo quer: te ver em desespero, te ver fraco. O anjo abriu a visão dela, ela viu o poço e o problema foi resolvido. Entenda, esses homens começaram a desanimar todo o povo. Eles fizeram mais mal para o povo do que os inimigos. Só que os inimigos não tinham visto eles.
Não eram os inimigos que disseram que eles eram fracos, eles que começaram a se ver assim. Já viu aquela pessoa que nem está falando de você, mas você acha que ela está falando de você? Que você começa a ver coisas que não existem. Você conhece gente assim? Que você tem que ter cuidado, porque se ela estiver conversando com alguém, ela está falando dela. Eles se inferiorizaram, eles se diminuíram, mas eles não eram pequenos. Deus prometeu. Se Deus prometeu, você vence gigantes, você vence leão, porque foi Deus que prometeu. Deus não brinca com a palavra dele. Agora você tem que crer na palavra dele, crer como Josué e Caleb creu. Sabe o que é que eles disseram? Leia 14 versículo 1. Leia o 14 versículo 1. Você vai ver o que foi que destruiu eles, o povo. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel fizeram o quê? Não ouvi. Murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para quê? Ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos aonde? Ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jafoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Olha para mim, por favor. Eles murmuraram. Sabe por que esse povo morreu no deserto? Deserto não mata pessoas de fé. Deserto não matou Josué e Caleb. Deserto mata murmurador. Se você ler 1 Coríntios 10:10, você vai ver que o murmurador é entregue ao destruidor. Leia, por favor. Leia. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O diabo, na hora difícil, fica se alimentando da murmuração. Deus odeia a murmuração. Deus odeia a pessoa ficar o tempo inteiro murmurando. Nem você aguenta, quanto mais Deus. O deserto não mata a pessoa de fé. O deserto não fez mal para Josué e Caleb, porque quem é da fé sabe que deserto é lugar de passagem, não de moradia. É um tempo, mas você sai aprovado. Era para eles ficarem 40 dias no deserto e saírem aprovados, mas morreram no deserto, ficaram 40 anos. Jesus ficou quantos dias no deserto? 40, mas saiu aprovado. Saia do seu deserto aprovado. Não traga ninguém para o seu deserto. Não queira comiseração de ninguém. Enfrente seu deserto com Deus. Josué e Caleb disse: se o Senhor se agradar, o Senhor, quem é da fé sempre está dizendo o quê? Se o Senhor me ajudar, eu venço esses gigantes como se devora um pão. Se o Senhor me ajudar, eu saio dessa. Se o Senhor me ajudar, vai ter solução, vai ter saída. O Senhor, porque quem é de Deus conta com Ele. Amém? Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos devorar eles. Que a terra é boa, é. Se vocês estão com medo, é problema de vocês, mas Deus vai nos dar essa terra, porque Ele prometeu. Josué e Caleb ficaram irados, porque quando você é da fé, você não gosta que ninguém fique confessando derrota. Você lembra daquele desenho de Willy Wonka? Ó céu, ó vida. Lembra? Quem lembra disso? Quem é da minha idade para cima lembra. Ó céu, ó vida, ó que mundo cruel. Tem gente que gosta disso. Parece aquela galinha da Angola que fica: tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Se você confiar em Deus, esse ano vai ser o melhor para você. Se você não confiar em Deus, você está perdido, porque não vai ter ninguém para te ajudar. Você tem que confiar em Deus.
Porque Ele existe, Ele é Deus, e Ele quer ver pessoas fortes. Porque se dependesse dos 10 espias, ia tudo por água abaixo. Mas se dependesse de Josué e Caleb, eles tomavam posse. Diga, eu vou tomar posse. Eu não sei o que Deus tem para você. Eu não sei se você está no meio de um deserto, mas mesmo dando tudo errado, confie em Deus. Mesmo dando tudo errado, mesmo saindo do teu controle, mesmo acontecendo o contrário do que você esperava, continue confiando em Deus, mas confiar mesmo. Se você continuar lendo, você vai ver que Deus ficou irado com o povo. Eles quiseram apedrejar Moisés, e a glória de Deus veio para impedir. O medo deles, o medo faz você ficar pequenininho. O medo faz um vira-lata virar um pitbull. Corra de um vira-lata para você ver se ele não cresce. Se você parar e fizer assim, ó, ele corre. Mas o seu medo faz ele crescer. O medo faz você escutar vozes, barulho que não existe. O medo dá força ao diabo. Eles estavam com medo, eles estavam olhando para os gigantes e se diminuindo. Tem gigantes, tem desafios, porque Deus nunca falou que ia ser fácil, nunca. Mas tem um Deus maior do que tudo. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe.